Dá, né? Tudo certo para começar? Tranquilo? Sim, sim, tranquilo. Podemos? Então, Já iniciei a gravação, tá, Tânia? ok. Hã? O Thiago iniciou a gravação Certo. que a gente deixa todas as nossas, os nossos ciclos de palestras, nós estamos fazendo, tá gravando, daí depois as pessoas podem assistir, a gente disponibiliza, né, professora, no YouTube também. É. Mas então, olha, uma alegria muito grande, professora Tânia, recebê-la hoje para essa conversa, né? A professora falar um pouco sobre essa temática que é muito instigante e muito importante, né, para os estudos do léxico da Libras e das línguas de sinais de modo geral. Então, vou fazer uma breve apresentação da professora Tânia Felipe, bastante conhecida já, né, no meio acadêmico, na educação de surdos, é uma das precursoras, né, nos materiais do Libras em Contexto, né, lá em 1998, meados ali de 2000, né, nos anos iniciando o século XXI, ela inaugura com Libras em Contexto, com um grupo fantástico. Então, assim, eu sou muito grata pela sua presença aqui hoje, professora Tânia. Você fez uma grande história e faz uma grande história na educação de surdos. Isso é totalmente reconhecido. Então, a professora Tânia Felipe, já falei um pouquinho dela, mas ela é professora adjunta do INES, do Instituto Nacional de Educação de Surdos, está no Departamento de Ensino Superior, né, professora, coordenadora do NEP Libras, do INES, né, lá da graduação e do mestrado, professora titular, aposentada da Universidade de Pernambuco. As pesquisas que ela desenvolve está relacionada à lexicologia, lexicografia, terminologia, terminografia, descrição gramatical da Libras, metodologia para ensino de Libras L1 e L2. No INES e na UFPR, é membro do grupo de pesquisa, do GPI, também coordenadora, né, de projetos relacionados à arquitetura de interface, interação em Libras, coordenação da professora Laura Sanches Garcia, né, no mestrado. Ela fez pós-doutorado na Universidade Federal de Porto, né, professora, em Valência e também em Porto, e ela esteve envolvida nas pesquisas relacionadas ao VLibras, ao tradutor por ODEF, o doutorado na University of Rochester, no mestrado também na Universidade Federal de Pernambuco, INES, ela é professora, né, como eu disse, da graduação e do mestrado. Então, professora Tânia, assim, além de outros trabalhos, né, tantos trabalhos que desenvolve relacionados à pesquisa nas áreas da linguística, da educação, sub-áreas relacionadas à metodologia para ensino de aprendizagem, né, de Libras, teoria linguística, gramática da Libras, políticas para a educação de surdos, educação bilíngue para surdos, a lexicografia, né, o nosso dicionário online, um dos primeiros e até hoje um dos mais visitados, né, na web. Trabalha com a linguística computacional, tradução automática, produção de avatar. Então, assim, a professora Tânia tem um currículo invejável e muito atuante na educação de surdos, né? Eu tenho a minha inspiradora, né? Durante toda a minha caminhada também como pesquisadora. Então, professora Tânia, muito obrigada por estar aqui. Em nome do professor Jorge, que também não pôde estar presente, agradeço. Né? Ele pediu para agradecê-la, agradecer o seu aceite por esse momento. Agradeço o Tiago e os demais intérpretes que estarão atuando no decorrer, e eu também estarei aqui revezando com eles. Então, a professora Tânia tem 30 minutos, talvez um pouquinho mais, para falar, né, sobre esse tema que a professora trouxe hoje, e depois a gente abre meia hora, mais ou menos, para a gente conversar, né, para as pessoas perguntar, pode abrir a câmera, podem fazer as suas perguntas, sabe? E aí nós podemos fazer essa interação acerca desse assunto, tá bom? Então, com a professora, eu vou desligar aqui a câmera, vou deixar só a professora e o Tiago aqui para dar início, então. Muito obrigada, mais uma vez. Pois é, Tânia.
Minha xará, é um prazer encontrar com você de novo, mesmo que seja online. Eita, Está tudo certo, professor. é, Estamos te não, ouvindo é bem. é que o meu aqui descansou. Aí, opa, saiu tudo para mim. E, pois é, essa questão de currículo é só porque eu sou bem mais velha que você. Você vai chegar lá também. E aí aquilo, a sensação de ser a primeira dissertação na área, sabe? Todo quando fala que estava pesquisando o quê? Ah, pesquisando mímica. Então, é muita história, porque comecei na década de 80, né, lá no Recife. Mas é isso. Aí, nesse percurso aí, eu venho realmente, você já deu o currículo aí eu vou entrar nessa área específica, fazendo algumas reflexões sobre pesquisas lexicográficas e lexicológicas, né? Dentro dessa área, na verdade, lexicologia e terminologia, na verdade, minha perspectiva vai ser mais na lexicografia e terminografia, porque eu quero mostrar algumas coisas que a gente está fazendo no INES, né, especificamente nessa área. Então, como você já colocou aqui, né, o carro que iniciou todo esse meu trabalho foi justamente o dicionário de Libras, né? Porque antes a gente tinha só vocabulário, né? Era a palavra em português e a possibilidade do sinal. E aí eu quis fazer uma pesquisa, um dicionário que realmente seguisse, né, os padrões da lexicografia. Então, fizemos essa primeira versão em 2001, né, com 3.850 verbetes, e depois fizemos esse outro 2002, né, ou 2005, com mais de 6.000, mas foram catalogados 5.863. Então, com relação a esses sinais, o que eu vejo hoje de loucura, e que me dá uma tristeza enorme, é a questão da tecnologia que vai ficando obsoleta. Então, esses CDs agora, as pessoas não estão mais conseguindo abrir, porque a tecnologia mudou. Então, tem um monte, todo mundo reclamando, eu não consigo abrir, não consigo abrir. Realmente, esse dicionário, a versão 2.2 está online lá no INES, aliás, não é essa, né? E que, infelizmente, foi colocado uma lá, que não passou por minha revisão e nem foi pelo INES, chegou assim, mas, de todo jeito, está lá uma nova versão 3.2. Isso é uma questão triste que eu não quero falar agora, mas estamos lá, né? A estrutura continua sendo a mesma. Então, nessa elaboração dentro de uma perspectiva linguística, né, eu bolei a questão da organização. Então, quando a gente está trabalhando um dicionário, a gente vem com a organização da nominata. Então, a nominata foi através de vários livros, eu formei uma equipe de surdos, né, que eles iriam pesquisar nesses livros o que eles conheciam de sinais e iam fazendo a nominata, de A a Z. Aí, depois disso daí, a gente foi realmente buscar a pesquisa dos novos sinais, né, acrescentar outros que ainda não tinham sido colocados, e fizemos aquela lista com relação aos sinais que a gente conseguiu realmente ver que eles existiam. Então, fizemos essa nominata. E aí, depois, veio a questão de repensar, né, outras questões que poderiam entrar. Então, no dicionário final, eu coloquei um apêndice que teria lá a questão dos grupos temáticos, né, a possibilidade de ver os nomes dos países, os numerais, pronomes. Então, foi a verificação com relação às configurações, a revisão das filmagens, né, dos verbetes. Então, tudo isso, né, nós organizamos, né, através do grupo contratado,
que fez toda essa base tecnológica, né, para termos esse dicionário digital. Então, a partir daí, a gente pôde apresentar, né, um dicionário diferente dos outros, porque a gente poderia, nos dicionários tradicionais, as pessoas fazem a busca de A a Z, aqui as pessoas poderiam fazer a busca por configuração. Então, quando clicasse na configuração, apareceriam todos aqueles sinais com aquela configuração. Isso seria, eu achei que seria interessante, porque as pessoas já dão, né, têm uma ideia de como é também essa questão. Aqui é o A, o B, o C, etc., né, como fonemas da língua. Aqui os queremas da língua seria as configurações de mãos que gerariam os sinais, né? Então, a pessoa também que não soubesse, né, um surdo poderia fazer a busca pelo sinal ou pela configuração da mão e chegaria à palavra em português. E já um usuário de língua portuguesa que queria conhecer poderia chegar aqui, vou lá no B, na letra B, e aqui tem toda a relação das palavras em B que ele poderia pesquisar, né, e ver qual é, ele está procurando Brasil. Então, chegaria lá no B, ia lá e achava Brasil e abria a página que apareceria o verbete. Então, isso daqui seria, né, o verbete visual. Então, no verbete visual, você tem lá a palavra perguntar. Então, ela não está ligada a um assunto determinado, porque também aqui a gente acaba colocando os assuntos, se estão de uma determinada área, a gente pode agrupar ali alimentos, por exemplo, aí a pessoa também pode puxar por lá, né? Então, assim, perguntar é um verbo. Aí aqui não está preso a nenhum assunto, né? A classe gramatical é o verbo, é o verbo, né? E aqui poderia colocar a origem. Esse sinal é nacional ou esse sinal é regional? Que a gente poderia estar introduzindo também, já que não existe um nacional, e aquele passar, né, a ser futuramente um sinal nacional. Então, aqui a acepção, como em todo dicionário, o que quer dizer perguntar, né? Aqui é um exemplo de uma frase em português e aqui uma transcrição da mesma frase em língua de sinais através da transcrição. Então, não daria para colocar em sight-writing, por exemplo, porque as pessoas, mesmo os surdos, também não utilizavam e não iriam conhecer. E a gente colocando assim, de uma maneira como uma transcrição, né, dá para perceber também alguns elementos gramaticais pelo sistema de transcrição. Então, quando a gente vai fazer esse trabalho, aí eu comecei, né, a pesquisar também outros sinais, para a gente poder fazer também uma análise morfológica, né? Então, se você faz uma busca por assunto, vai estar lá transportes e veículo, né? Então, quando você faz essa essa busca, você vai ver todos os sinais ligados a meio de transportes e tal, né? Aí, quando você percebe isso, você vê que vários sinais podem ter a mesma configuração de mão, né? Então, se esses sinais têm a mesma configuração de mãos, a gente poderia dizer que, analisando em termos de lexema e gramema, né, que terminologia é essa? Lexema é aquela parte da palavra que está ligado ao significado, né? E o gramema é a parte da palavra que está ligado às questões gramaticais. Então, se eu pego um verbo, por exemplo, amava, eu teria o am como lexema, o a como vogal temática e amar, vamos. O v aí seria uma desinência modo temporal e o mos é uma desinência
número pessoal indicando segunda pessoa do plural. Então, eu destrincho a palavra e eu vejo que na nossa língua é composto por esses elementos, né? Então, como se daria também isso? Eu teria isso também em língua de sinais? Eu poderia ver essas questões, né? Sim, podemos sim. E é justamente o trabalho de lexicologia, né? Ou pesquisas com relação à lexicografia, que está ali o léxico, e agora vamos pensar nessas análises mais profundas. Então, eu pesquisando a palavra vários, né, como lexema, a gente poderia ter outras acepções. Então, por exemplo, está aí no dicionário vários, né? Diversos, vários. Aí o exemplo aqui, que é um filme, clicando aparece o sinal. Então, aqui vem uma possibilidade de frases. A frase está assim, né? É, é, bom, vários roupas bonitos na loja, né? Então, que bom que esta loja tem várias roupas bonitas, né? Como loja não tem um sinal, né, ali, aí ficou a datilologia. Tem lá o sistema de transcrição para as pessoas entenderem também a frase transcrita, a frase em libras. Então, quando a gente vai ver esse sinal vários, a gente vê que esse sinal vários, né, tem acepção, diversos tipos, né, inúmeros. Então, essa é a estrutura, a boca estendida, com movimento vibratório, né, transmitindo ideia de plural, e aí o movimento alongado das mãos, né, e o dedo cruzando 3 vezes, vários, né? Então, esse é um sinal, mas se a gente observar o sinal diverso, ele também tem essa parte diferente, vai assim, a boca inflada, né, um movimento alongado para o lado com os dedos cruzando 2 vezes. Então, vê, a gente sente que aí também é o mesmo sinal, ou é uma raiz, né, que a gente poderia dizer assim, que está formando outros sinais. Diferente também, mesmo lexema que a gente vai ter para ele e representando outra palavra, porque é um ligeiro balancear da cabeça para o lado direito, aí tem as sobrancelhas que acrescentam, né? E o movimento da mão, um único movimento dos dedos cruzando para os lados. Então, todos esses sinais que a gente está apresentando, eles apresentam o mesmo lexema, né? Com gramemas diferenciados. Então, a gente pode ver que em língua de sinais também existem os hiperônimos, né? O que quer dizer isso? De uma palavra, né? Ela tem essa extensão com relação, ela é muito produtiva para criar outros sinais. Então, se a gente ver essa locução substantivas, essas locuções aí, todas elas são hiperônimos a partir do sinal vários. Então, eu digo maçã, vários. A Tânia está fazendo já o sinal, não precisa. Maçã, vários. Futebol, vários, que quer dizer esporte. Então, maçã, vários, quer dizer frutas. Futebol, vários, é esporte. Leão, vários, é animal. Concerto, vários, é ferramenta. E eletricidade, vários, é eletrodoméstico. Então, vê como esse hiperônimo, né, foi formando outros sinais e que a gente vê que tem todos o mesmo campo semântico. Então, isso é produtivo em língua de sinais. Eu dei exemplos de uns e depois vocês podem estar na cabeça pensando até outros também. Então, para esse estudo, né, eu trabalhei um estudo comparativo dos dicionários, né, e para a inclusão de novos sinais. A ideia, né, nesse período de 2011 e 2007, era justamente trabalhar
não mais só o sinal, a gente tinha recebido uma verba para trabalhar com um tradutor. Então, o dicionário 2.0, na verdade, foi seria um subproduto desse tradutor que a gente iria criar. E também a gente queria incluir regionalismos também, porque às vezes está faltando alguns sinais, mas em outra cidade já tem, a gente colocaria e ver se aquele sinal ia vingar ou não, né? Então, a ideia também era substituir o sinalizador, que é uma pessoa humana, por um avatar. Por quê? Porque a gente tem dicionários, né? Os dicionários estão aí. Eu posso, a cada edição, introduzir novos sinais ou novas palavras, e as palavras estão ali na modalidade escrita e que está, né, aumentando os dicionários. Só que quando a gente faz o dicionário com uma pessoa, e depois vai fazer o dicionário com a mesma pessoa, ela já está muito modificada, e assim por diante. Ou se usar várias pessoas, isso também soa como um ruído. Então, se a gente pudesse, né, colocar um avatar, que sempre teríamos esse avatar para sinalizar, então é uma forma mais neutra, né? Mais próximo à modalidade escrita da língua, porque ele é neutro e cada palavra nova era só pegar lá o avatar, criar, né? E ele sinalizar. A ideia era essa, né? Então, na substituição, ficaria mais neutro, né? E aí a criação dos sinais, a gente teria sempre a concepção, a conceituação em língua de sinais também, que o avatar poderia fazer a sinalização e poderia ter a tradução, se a gente realmente quisesse um dicionário bilíngue, a tradução, né, na modalidade escrita do português. Então, essa seria a ideia. E também, como a busca por um único parâmetro, a gente acha que fica muito grande, se a gente incluísse pelo menos 3 parâmetros, por exemplo, configuração de mão, orientação e ponto de articulação, seria mais fácil também e reduziria, né, a questão da busca. Então, essa seria a ideia do dicionário, né? Mas, infelizmente, né, esse dicionário, dessa maneira, não saiu, né, e ele seria um subproduto do projeto Tradutor Automático, que a gente já tinha fechado a pesquisa com o pessoal do NIL, lá de São Carlos, e eu estava trabalhando com eles, mas que seria o T-Libras, né? Mas o T-Libras nunca saiu. E aí depois, né, vieram outras propostas, como o Prodef, o Velibra e o Corel SS. Então, o Prodef era da equipe lá da Paraíba, né? E agora ele foi vendido por Rental. O Velibras era o pessoal da... Eu falei da Paraíba? Não, da Paraíba é o Velibras. O Prodef era de Pernambuco. E o Corel SS foi uma tentativa nossa lá junto à Universidade Federal do Paraná, mas a gente também não conseguiu fazer, né? É um outro meu grupo de pesquisa também, que eu venho, como a Tânia mesmo falou, venho orientando trabalhos de pesquisa. Então, a ideia inicial do Telibras era essa, né? Do humano e produzir o avatar até a gente ter aquele avatar que realmente pudéssemos substituir o humano. Ficou só no protótipo. A Acessibilidade Brasil, que era responsável pela essa parte de criação do avatar, não conseguiu fazer, né? E a UFCar, a Universidade lá Federal de São Carlos, trabalharia toda a parte da tradução, da parte mesmo da produção da tradução.
e aí a gente iria criar realmente o pulo, que seria todo esse processo até chegar no processo de tradução. Então, eu trabalhei com o pessoal lá, que eu pegava, por exemplo, essa historiazinha da Mônica, e aí eu fazia toda a explicação do vocabulário existente, para eles entenderem cada palavra, como teria de ser trabalhado, certo? Aí estabelecia com eles e via lá para eles entenderem como se daria, como é a regra de cada um, que regra está ali naquela construção daquela frase e todos os aspectos gramaticais daquela historiazinha, para eles poderem desenvolver o projeto tradutório, né, da equivalência, regras em português, regra em língua de sinais, gera o quê? E vai dar lá a frase gramaticalmente correta, né? Então, esse é o processo de todo tradutor, né? Então, todo esse trabalho aqui que a gente ia fazendo, está pequenininho, mas tudo bem, era justamente a conversão da língua portuguesa para uma proposta, né, de escrita que o computador entenderia para fazer a programação da língua de sinais. Para o computador, que a gente chamava o avatar inteligente, pensar e sair a frase, né, traduzida. Então, todas essas foram etapas para cada questão que tinha de ser trabalhado, né? Então, está pequenininho, não está dando muito para vocês verem, né? Mas era cada passo o que tinha de fazer, quanto à concordância, quanto à expressão, tudo ali para eles saberem que regras, como eles iriam fazer essas questões aí. Então, esse daqui já é a linguagem de computação, onde eles passavam todas aquelas questões que a gente trabalhava para o computador entender, né? Esse é o Computês, que a gente estava falando lá, está aí descrito no Computês. Mas não deu certo, não aconteceu, e o resultado final foi o Libras, o dicionário 1.2. Aí eu fiquei muito frustrada e que eu queria, eu queria o dicionário, o tradutor de todo jeito. Aí o pessoal do Prodef me chamou para dar assessoria para eles lá, porque eles já tinham o avatar. Então, como é que seriam introduzidas as regras e tal? Trabalhei com eles também, mas acabou também o Prodef gerou o avatar, mas agora, né, até desistiu de dar continuidade. Aí trabalhamos também, pequeno ficou aqui. Esses três, né, ficou muito grande aí, eu não sei como aumentar aqui. Mas aí, nessa terceira fase, apareceu também o Velibras, né, que já tinham também lá organizando o avatar deles, e aí eles me pediram também para trabalhar com a equipe para analisar, né, o que eles estavam fazendo. Então, eles já tinham um banco de dados, né, e aí essa criação da plataforma e do banco de dados, de um dicionário online, né, aí a gente iria fazer a criação de novos sinais, a criação dos verbetes e também a inclusão dos regionalismos, né? Aí a substituição dos vídeos humanos por língua de sinal, ou por um sinalizador, né? E essa transformação das frases também, de tudo, e a criação da língua, ou dos verbetes em língua de sinais. Como eu falei antes, a busca pelos parâmetros, que poderiam ser 3 parâmetros. Então, ao pensar nisso, né, para o tradutor, a gente ficou analisando. Vamos colocar quais são essas regras fonológicas, né? Quais são as categorias de movimento,
todo o quadro de expressões não manuais, porque não vou colocar um avatar lá sem expressão nenhuma, quando a frase é interrogativa, exclamativa, etc. Então, precisaria disso, né? Então, essa morfologia facial e corporal seria necessária ser introduzida também. E todas aquelas regras morfossintático-discursiva que, do dicionário, com essas regras, eu vou gerar essas frases a partir de um contexto. Então, tudo isso, né, é um conjunto de regras nessas camadas. Então, eu fiquei trabalhando com isso lá com a equipe. Aí, para trabalhar com essa equipe, eu tive, né, minha bolsa lá foi praticamente a minha pesquisa de pós-doutorado junto com o Velibras, para analisar, de desenvolver todas essas regras, e trabalhei com 2 bolsistas também para poder até analisar o que eles já tinham lá de material, para analisar, não, para inserir esses dados, né? Então, uma leitura que eu fiz muito grande para poder ver o que já existia pelo mundo com relação a isso. Aí falei, ó, está todo mundo patinando no igualzinho. Então, vamos ver quem vai conseguir e depois, né, trocar com as pessoas as experiências. Então, na questão da revisão, né, eu fui ver o que tinha lá nesse Velibras, e fui trabalhar e especifiquei, né, essa revisão para comparação do avatar e da imagem, e ver qual era o erro que estava acontecendo, e criei uma sistemática, né? A legenda seria configuração de mão, orientação de mão, mão direita, mão esquerda, né? O tipo de movimento, a expressão manual, né? E comparar, né? O que o avatar, quando eu digitava uma frase em português, o que iria sair, né? Então, se sairia alguma coisa errada, é porque por trás do sistema tem uma falha lá, um erro de gramática, alguma coisa no nível fonomorfossintático discursivo, que gerou uma frase que não era a frase correta. Então, teria de ver lá o que era para fazer, né, a comparação lá do que o avatar estava digitando, fazer uma tabela específica e dizer, olha, ele falhou nessa orientação que ele fez errada, ele faltou nesse movimento. Então, eu perguntar a você, isso não é língua de sinais. O avatar, se ele fez isso, é porque lá dentro do sistema não tem uma regra que mostre que simplesmente eu faria isso. Perguntar, você me perguntar. Então, tem de ter essa regra lá para ele gerar frase gramatical. Então, eu fiz essa tabela, né, e os 2 bolsistas meus iriam digitando, pegava a frase que estava lá no dicionário, né, e jogava essa frase. E aí ele ia ver, a frase saiu realmente como seria uma frase em língua de sinais, aí, a partir daquela transcrição que a gente tem lá. Aí os 2 que trabalhavam comigo também eram intérpretes. Então, eles também tinham uma consciência de língua de sinais e que estava vendo se a frase estava errada ou não, né? E aí eles tinham de preencher. Ah, olha, lá a configuração ficou errada, não é essa configuração. E eles iam preenchendo essa tabelinha para a gente ver que teria de ser consertado a partir o erro que eles detectaram. Aí eu complementava, olha, aqui é um erro de concordância, aqui faltou, não tem esse sinal, aí está se fazendo soletrado. Mas se existe esse sinal, existe, então tem de inserir esse sinal e assim por diante. Aí a gente foi colocando na tabela essa questão para poder mostrar o que estava correto, o que precisava modificar no sistema enquanto regras. Então, diante disso daí, né, para as reflexões, o que a gente realmente chegou, né? Então,
nós vimos que comparar a planilha do Prodef e do Velibras com a do dicionário versão 2, a gente poderia verificar sinais novos introduzidos, não incluídos nem no verbete de língua de sinais 1, nem no 2, né? Então, para a gente seria interessante que se houvesse já dentro desse Velibras ou do Prodef algum outro sinal que eles introduziram, então teríamos de incluir também no dicionário que poderia ser um regionalismo. Então, vamos ver se esse sinal é regional ou se é nacional. Então, se for nacional, a gente vai colocar dentro do dicionário como sinal nacional, mas se for regional, já existe o sinal lá e vamos colocar como regional, que pode ser que esse depois se torne nacional. Então, outras questões que a gente viu também, né, era justamente isso. O Prodef e o Velibras precisava verificar quais os sinais acrescentados seriam regionalismos da Paraíba, do Nordeste, de um modo geral, né, que poderia ter sido colocado lá. Então, também a equipe iria, nós também trabalhamos com o dicionário de Capoville, já que o dicionário dele é de lá de São Paulo. Então, ali realmente tem todos os sinais nacionais, ou tem sinais lá que são de São Paulo e não são sinais nacionais. Então, também fomos pesquisar essas questões e para ver se o Avatar também introduziria um sinal que está lá no dicionário de Capoville que não estaria no nosso e que também as pessoas das outras, os pesquisadores desses dois estados do Nordeste também não conheciam, né? Então, a proposta foi justamente para a catalogação. Se não há um sinal nacional, nós catalogaríamos esse sinal regional, né? Então, é melhor usar um sinal regional do que ficar fazendo a datilologia, né? E quem sabe, né, futuramente, esse sinal não ficaria sendo um sinal regional. Afinal de contas, quantas palavras estão aí sendo introduzidas no nosso vocabulário do dia a dia, no nosso léxico, que a gente aprendeu que era de outro estado e tal, e já incorporou também. E assim, né, o léxico vai ampliando. Então, a proposta da catalogação também era, se não há um sinal, né, aí já falei, é melhor utilizar o regional. Então, nós começamos pela letra A e C, né? E iríamos terminar essa revisão em 18 meses, né? Porque eram as letras que teriam mais sinais, né? E provavelmente teriam um uso maior no próprio dicionário. Aí, então, nós começaríamos apenas a partir de sinais que foram incluídos no Velibras e que não constam no nosso dicionário. E a revisão levaria um tempo, porque seria necessário criar frases para colocar no Velibras, né? Já que no nosso dicionário poderia ter não teria essa frase, porque nós não temos esse sinal no dicionário. Então, teria esse trabalho também de ver o sinal e introduzir uma frase que não existia no nosso dicionário, para isso, lá, eles poderem gerar as regras que estão por trás, que muitas vezes são as mesmas regras, né, de outras frases semelhantes, com outros sinais que já tínhamos também. Então, esse foi o trabalho que a gente estava fazendo. Então, se vocês já tiveram oportunidade de entrar hoje no site do Velibras, eles estão... Desculpa. Eles estão com uma equipe multidisciplinar que ajuda a trabalhar isso e ir colocando mais dados, mais dados. Mas, de todo jeito, existe hoje
trabalho ficou tão complexo e um custo tão alto que eles acabaram repassando a bola para o sistema federal, né? Então, contar com o trabalho de voluntário, infelizmente, eu nunca consegui. Então, para todas as pesquisas que eu fiz, eu tinha de ter bolsas, né, para os pesquisadores. E aí também, tá lá, você pode chegar lá no site, entrar e tentar cadastrar um sinal que não existe, então pode cadastrar e seguir toda aquela metodologia para se cadastrar o sinal. Mas é claro, entrou o sinal, não pegou o sinal e já jogou dentro do sistema, não, porque senão poderia atrapalhar toda a estrutura. Aí tem a outra equipe que realmente vai avaliar se é pertinente colocar esse sinal ou não, né? E assim está andando o Velibras, né? Então, eu estou em contato com o pessoal, porque já tem alunos também com dissertações de mestrado e doutorado fazendo trabalhos com relação a isso, e eu pude participar de banca para a gente refletir juntos, né? Mas a realidade é que também está um tanto parado. E precisaríamos ter muitos recursos, muita gente realmente trabalhando, para que realmente a gente tivesse esse dicionário, ou, desculpa, esse tradutor, né? Jogar uma frase em português e aparecer a versão em língua de sinais, e vice-versa. Jogar uma frase em língua de sinais e aparecer a versão em língua portuguesa, né? Então, estamos caminhando com relação a isso. Pesquisa é assim mesmo, né? A gente vai aos pouquinhos, cada passo é um passo, uma conquista, se vibra com o que está acontecendo e a gente vai, né, caminhando até chegar no universo maior. Aí a gente está vendo o seguinte, né? Nós estamos trabalhando, quando a gente fala de um tradutor, a gente está falando de um léxico, mas também a gente tem que pensar nos tradutores para os termos acadêmicos, né? A produção acadêmica. Então, a produção acadêmica tem muita terminologia, né? E como se fazer isso? Não tem terminologias para a língua de sinais. Então, muitos pesquisadores hoje estão começando a trabalhar com teses, né, dissertações, e trabalhando com terminologias específicas em Libras da área jurídica, etc., de várias áreas, e uns criando também sinais terminológicos, né? Isso daí nós estamos ampliando o nosso inventário de terminologias, que realmente é muito importante, né, para a vida acadêmica. Então, essas palavras, muitas vezes, elas surgem assim, sabe? Quando você vê, surgiu aquela terminologia pela consciência dos surdos em querer discutir essa questão e não ter o sinal e não quer fazer a datilologia dos sinais. Então, lá no DESU, tem um grupo de pesquisas, que pesquisa terminologia, que é o grupo do manuário, né? A Vilma Favorito e também a Janete. Eu também participei no início, a Ângela da Federal também participou, e é esse trabalho de discussão de terminologias e a criação dos sinais, né? Então, no manuário já tem vários sinais, né? E a gente tem sempre pensado na necessidade, porque cada vez que a gente pega um texto acadêmico e que quer fazer a tradução a versão em Libras, e o sinal? Que sinal disso? Aí os intérpretes têm de ficar o tempo todo fazendo a datilologia da palavra, porque não tem o sinal.
mas uma cultura assimila essas terminologias à medida que a palavra entra, né? Então, a gente fala do economês, do linguistiquês, do medicinês, então a gente vê os dicionários específicos por área. Quanta terminologia na área de geografia, história e assim por diante que a gente desconhece, e quando a gente vai ver a área, a gente corre para o dicionário terminológico para ver o que é, né? Então, nós precisamos também fazer isso, né? Então, estou passando por experiência interessante lá no INES, porque eu tenho os meus textos acadêmicos, quero trabalhar na sala de aula, né? Nós estamos com surdos e ouvintes, né? Que são estudantes do mestrado, da graduação, etc. E a gente vai ficar sempre repetindo as terminologias e fazendo, né, a datilologia? Não, né? Então, a gente pensou, não, precisamos ver essa questão, como fazer isso. Então, no mestrado, eu venho trabalhando com 3 artigos meus, né? E aí eu quero que aquelas terminologias que eu estou utilizando tenham sinais específicos. Então, eu venho trabalhando já até a terceira turma, e eu achei muito interessante, porque nós estamos criando vários termos, né, específicos da área. Então, nós temos aí o Leonardo, que é essa que está aparecendo a foto dele aí. O Leonardo foi nosso aluno do mestrado. E aí, nós tínhamos para cada turma, para cada grupo, eu trabalhei eles trabalharam com um texto. E aí fiz o resumo expandido do texto, né? E teríamos de passar isso para a língua de sinais, para pelo menos os surdos terem uma ideia do que se trata o texto. Mas aí eu dividi a turma em grupos, né? 3 grupos. E nesse grupo, a minha preocupação foi ter um grupo equilibrado, onde tivessem surdos que sabiam língua de sinais, ouvintes que sabiam língua de sinais, surdos que entendiam também português, né? E juntar esse grupo, né, em relação ao desempenho linguístico deles em relação a cada língua. Então, eu fiz um questionário que eles mesmos se autoavaliaram em relação à língua de sinais e em relação à língua portuguesa. Então, o esquema tradicional, né, para a questão linguística, A1, né, A2, B1, B2, C1, C2. E eles teriam de se autoavaliarem com relação a cada língua. Então, a partir dessa avaliação, eu olhei lá o que preencheram e eu fiz a divisão para ficarem os grupos equilibrados, terem surdos e ouvintes e com essas competências, né, linguísticas em relação às 2 línguas. E, a partir disso, eles foram ler o texto e eles teriam de criar, né, terminologias para vários termos ali que não tem em língua de sinais. Então, eles discutiam, viam a possibilidade da criação de um termo específico, e depois eles faziam a versão em Libras, né? Utilizando essa terminologia criada. Então, tem sido uma experiência muito interessante, né? Aí o Leonardo, a dissertação dele foi sobre isso, ele fez os textos expandidos e também as intérpretes do Desu também fizeram, ele fez o texto em português e entregou também para os intérpretes. E aí ele teve uma versão em Libras dos intérpretes e teve uma versão em Libras da que ele fez também
até para um processo de comparação e reflexão também com relação a isso. E foi a dissertação dele, né, de falar sobre esse processo de criação de resumos expandidos. E essa terminologia todinha lá também foi catalogada, e também tem outra professora, outra pesquisadora que está trabalhando com toda essa terminologia em Libras que estão sendo criadas a partir da inclusão dos surdos e discussão em língua de sinais daquele texto que está na modalidade escrita do português. Então, está sendo uma experiência muito interessante. E eu fico vendo, cada vez mais estão surgindo, né, dissertações, teses sobre essa questão de terminologia na área jurídica, em áreas específicas, e que estão também nesse processo de criação de sinais. Então, daqui a pouco, nós temos vamos ter vários dicionários terminológicos, né, de áreas específicas em língua de sinais. Então, quando a gente pensa nessa questão da língua como um todo, nós temos, né, a lexicografia, né, e a terminografia, que a lexicografia faz o registro do léxico que existe aí sendo falado de um modo geral, do uso, né, generalizado. Agora, a terminografia está fazendo a catalogação das terminologias que existem por áreas. Então, nós temos todos esses estudos e que, geralmente, para várias áreas, né, essa parte terminográfica é feito por especialistas da área, porque eles conhecem a terminologia que eles utilizam, né? Então, cada vez mais vai se expandindo. Então, eu acho muito interessante que a gente já está passando, né, de um... Espera aí, é que para mim aqui eu fiquei divagando e meu computador apagou. Apagou não, né? Entrou no descanso. Então, essas são as reflexões que eu venho fazendo e que acho muito, muito importante todos vocês fazerem também, né? Vocês que estão trabalhando em áreas específicas ou na área de pedagogia, pensar, e aí, quais são essas terminologias? Existe? Vamos pesquisar? Tem? Outro estado tem? E assim a gente vai criando cada vez mais essa possibilidade de expansão, tanto dos termos acadêmicos, como ampliando também cada vez mais o léxico. O léxico é um inventário aberto. A cada questão que começa a se ver, surgem palavras novas. Já a terminologia é específica por área e exige um conhecimento também específico de quem está pesquisando, quem é da área, até para a criação dessas terminologias. Então, é isso, sabe? Nós estamos cada vez mais nos aprofundando. Então, uma coisa é o bate-papo em língua de sinais aqui e ali, outra coisa é você ter uma postura de estar em sala de aula utilizando uma terminologia específica para o tipo de assunto que você está trabalhando, porque é o conhecimento acadêmico, e essas questões têm de ir desenvolvendo. Então, não dá para a gente estar dando uma aula específica e ficar fazendo a datilologia, e o que é isso? Isso não bate, isso não entra. Então, tem de ter o sinal. Se o sinal surgiu, é porque houve assimilação já por parte da comunidade daquele conceito acadêmico. E é isso. Assim são os estudos, né, e as pesquisas. Então, está em aberto, é uma coisa que eu adoro fazer, estão convidados para participarem também. E vamos agora fazer algumas reflexões, né, Tânia? Isso, professora. Nossa, muitíssimo obrigada pela sua fala, prof. Olha, foi muito reflexiva mesmo. Eu, assim, se eu for, a gente precisa tomar nosso café, né? Para colocar tantas coisas e tantas ideias e tantas coisas que foram surgindo, assim, e se eu for
questionar e falar, aí eu não vou deixar espaço para o pessoal. Então, eu vou, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida para a professora Tânia, aproveitem, porque ela tem assim toda né, todo esse conhecimento fantástico mesmo, todo que você trouxe, professora, aqui, com relação a não só, né, aos registros do léxico, como de modo geral, mas também essa preocupação com a questão da área da terminologia, com a questão da tradução. Então, são muitas interfaces que chegam num ponto que eles acabam se encontrando, né, em algum momento ali. E a gente precisa realmente, nós estamos cada um, a impressão que eu tenho são caminhos, né, as pessoas indo, mas nós vamos chegar nesse ponto comum, né, todos temos um ponto comum. Todo o trabalho que relacionado à gramática, aos estudos linguísticos, à educação bilíngue, agora é muito forte a questão da IA, né, com relação à questão da tradução, tem o chat GPT, né, tem muita coisa aí, muito revolucionária a tecnologia hoje, mas ainda é um desafio muito grande que nós temos com relação às línguas de sinais de modo geral, né? Tanto para dicionário bilíngue, e ainda mais, né, no caso, se a gente for pensar no registro específico monolíngue, também é desafiador. E que temos de ter, né, os dicionários monolíngues. Estamos aí com algumas ideias, algumas propostas, alguns trabalhos, mas aí num caminho também bastante árduo, né? Então, nós temos aqui algumas perguntas já, prof, do Delmir. Olá, Delmir. Eu queria fazer uma pergunta, Tânia. Ah, sim. E também quem quiser fazer perguntas, surdos que querem fazer pergunta em língua de sinais, é só abrir sua câmera, tá? Só coloca no chat ali para a gente saber a ordem certinha. Eu queria, professora, agradecer pela sua fala. Sou doutoranda na UniOeste. O professor Bidarra está me orientando e minha tese é sobre a ambiguidade lexical da Libras, né? E aí me interessei muito pela sua fala, no sentido de que você já trabalha muito tempo com dicionários, né? E o meu corpus não é nenhum dicionário, eu vou direto para os vídeos online, né, que os surdos estão produzindo, e vou direto na língua em uso para ver como que eles estão usando sinais nos contextos, né? Para identificar sinais ambíguos e estar tentando identificar as ocorrências, né, dessa ambiguidade e em qual tipo ela se encaixa, né? Se é homonímia, polissemia ou alguma outra ambiguidade que ainda não tenha sido identificada em relação às línguas de sinais pela modalidade visual, né? E aí minha pergunta é o seguinte: quando você trabalhou com todos esses dicionários, todo esse processo, né? Como você pensa a questão dos sinais ambíguos para esses dicionários, né? No sentido assim, um sinal tem vários significados diferentes dependendo do seu contexto, né? Mas no dicionário, como isso é tratado? Como a ambiguidade é tratada? No sentido assim, uso de remissivas, né? É possível ou não, por exemplo, porque como a entrada às vezes é pelo português, fica indexado o português, né? E o sinal que as palavras em português ficam pertinhas uma da outra, e o sinal que é igual fica longe, fica lá na última página, né? Mas é o mesmo sinal, mas como a entrada está em português, no caso dos impressos, eu estou dizendo, né? No online tem a possibilidade da entrada pelos parâmetros. Mas assim, se eu acho um sinal, como se eu quero esse mesmo sinal, como eu encontro ele, né? Por remissivo, por exemplo. Como vocês pensarem em alguma coisa em relação a isso, aos sinais ambíguos, por homonímia, principalmente, que me interessa. Certo. Eu não, no dicionário realmente a gente não está abordando ou conseguindo ainda chegar, né, nessas questões, mas muitas vezes apareceria a palavra
porque ainda é do português para a língua de sinais, né? Não é da língua de sinais para o português. Por isso que a gente está falando da necessidade dos dicionários monolíngues, porque no dicionário monolíngue a gente pode colocar, como a gente vê, Copa 1, Copa 2, Copa 3, que seriam coisas diferentes, né? Significados diferentes, com a mesma prolação da palavra, né? A palavra é a mesma, mas os significados são diferentes. Então, a gente teria de ter essa possibilidade de 1, 2 e 3, e ali a pessoa ver em qual delas, né, a concepção que você está se referindo. Então, isso daí, como a gente está numa proposta de dicionários bilíngues, aí muitas vezes, como a palavra essa daqui é um sinal diferente, ela aparece aqui, aí aparece mais de uma vez? Poderia. Eu não estou me lembrando aqui se no dicionário a gente teria isso em língua portuguesa, e mostrando 1 e 2. Sinceramente, eu não me lembro. Mas eu acho que não, né? Mas como nos outros dicionários seria dessa maneira, porque a gente poderia colocar e a pessoa ver qual a acepção específica relacionada àquele homônimo que está ali. Eu estou falando, esse, num contexto, ele tem um significado, nesse outro, então eu teria de colocar todas as possibilidades para aquela mesma palavra. Então, no caso de estar em português, eu não sei te dizer se, conseguindo me lembrar aqui, se eu coloquei, se tiver, as duas estão juntas e cada uma com seu sinal específico. Mas realmente eu não me lembro de ter colocado assim alguma palavra repetida, certo? Por causa do significado diferente ou significado implicando em um outro sinal, Então, isso é uma questão a ser pensada e é uma questão também da própria proposta de dicionário bilíngue, né? Então, é muito mais interessante a gente ter dicionários monolíngues e que todas essas possibilidades estejam ali. Agora, é aquilo, sempre a gente tem que pensar no dicionário de uso e o dicionário terminológico, porque são coisas específicas, né? E aqueles atendem à realidade de áreas específicas. Mas são questões aí para ser pesquisadas e interessantes para serem abordadas também e ver como que está sendo isso. E até porque, para a questão da própria tradução, né, como vai ser o link com relação a pensar qual o sinal que eu vou usar para essa terminologia aqui, que tem a mesma prolação, né? Mas são significados diferentes. Então, você vê, como eu dei o exemplo aí da questão do diversos, né? E diferentes. Eles têm uns detalhezinhos que são diferentes, né? E aí eu teria de registrar todos aqueles dali, diferente 1, diferente 2 e 3, com acepção específica para eles, no caso do dicionário, né? Mas não está lá dessa maneira. Não sei se Obrigada, professora. respondi. Não, obrigada. Eu tentei até fazer uma pesquisa, mas como não tem a remissiva, né? Tipo, ver sinal tal, né? Para eu ir Certo. direto no sinal, eu tenho que ir um por um. Eu escolho uma configuração de mão, né? Por exemplo, faz o L aí, Thiago. Configuração L, um exemplo, né? Aí o dicionário me traz todos, como você falou, como é um parâmetro só, vem uma lista enorme, né? Exato, 3 parâmetros já diminui. E exato. aí, só que mesmo diminuindo, eu tenho que abrir todos os sinais que apareceram para encontrar os sinais iguais e daí ir para a acepção deles, né? Mas aí é muito trabalho. Então, enquanto não tiver um dicionário que tem uma remissiva, que eu só clique e já me leve direto para o sinal ambíguo, né? Certo. Ainda fica um trabalho muito grande e ainda não consigo fazer. Mas
Gostei muito, professora, muito obrigada. Tem uma pergunta aqui no chat da Rosineia, eu vou ler. E também, se algum surdo quiser fazer pergunta, pode estar abrindo sua câmera também, tá? Rosineia pergunta, uma dúvida. Como seria a questão das terminologias padrão em relação às... Vou repetir que trocou o intérprete. Uma dúvida. Como seria a questão das terminologias padrão em relação às especificidades linguísticas e cultural de cada comunidade surda e as identidades? Eu li do jeito que está escrito, tá? Não sei se ficou claro pra você. Pois é, a questão aí, você está falando, não ficou claro para mim se está falando de cada comunidade de surdos do mesmo país ou se está falando de cada comunidade de surdos de países diferentes. Porque a questão de terminologia fica mais simples, porque a terminologia, por ser de áreas específicas, a terminologia que eu uso aqui é a mesma terminologia que o Ceará usa, que o Rio Grande do Sul usa. Então, existe uma padronização maior com relação às terminologias. Então, se não tem as terminologias não têm variantes regionais, né? Então, quando eu pego um dicionário terminológico, aquele termo ali é o termo que está sendo utilizado no Brasil todo para aquela acepção arbitrariedade. Então, todo o Brasil vai trabalhar com essa mesma palavra a partir desse conceito, já que é uma terminologia, né, de uma área específica. Então, eu penso que essa questão não representa um problema, porque as terminologias são por áreas de conhecimento e as terminologias são as mesmas que são utilizadas e são utilizadas no Brasil todo. Aí é diferente de um dicionário de uso, que o dicionário de uso implica, né, regionalismos, várias outras coisas. E, às vezes, o que eu chamo de munguzá no meu país, na minha terra, o outro chama de canjica. E aí você vai ter de ver, porque são, né, está se referindo à mesma coisa praticamente, com nomes diferentes. Agora, a terminologia, né, acadêmica, geralmente, não tem essa implicação de regionalismos. Então, eu acho que é mais fácil a gente contornar, né? Obrigada, professora. Tem mais uma pergunta. Delmir, ele pergunta: podemos usar a expressão léxico nacional, aí entre parênteses padrão, e léxico regional? Quando na mesma cidade é usado dois sinais diferentes, poderia ser chamado de sinônimo? Olha, sinônimo é uma outra coisa, né? Então, na verdade, são dois termos específicos que eles têm alguma coisa em comum, mas têm alguma coisa específico, né? Específico que caracteriza que são duas coisas distintas. Então, nesse contexto, eu acho que eu estou tentando ver um exemplo aqui na minha cabeça, de eu falar, como é que eu digo? Tentando ver essa questão. Porque, na verdade, acaba sendo algum detalhe de significado, tem um detalhe de diferença. Se realmente são usados os dois, é porque existe uma mínima diferença neles. Então, eles passam a ser utilizados, às vezes, um tem um caráter mais pejorativo do que o outro, né? E aí as pessoas utilizam os dois, dependendo do contexto. Agora, não existe sinônimos idênticos, né? Ao ponto de eu dizer, são duas palavras que eu posso usá-las em qualquer contexto e elas são idênticas. Então, nesse caso, sempre o sinônimo, como a gente está falando, é até que ponto tem uma interseção que eles podem ser utilizados, mas tem um outro contexto que só esse pode ser usado ou só esse pode ser utilizado.
Então, a gente pode refletir a respeito disso, né? E mesma coisa pode acontecer com relação à língua de sinais também. Às vezes, o contexto é que define. Então, eu posso falar que é idêntico? Não sei, né? Obrigada, professora. Tânia, pergunta se a Ana Maria ela abriu o vídeo, se ela quer fazer uma pergunta. Ana Maria. Ela está olhando. Você quer perguntar? Perguntar a você. Eu não sei, ela é ouvinte ou é surda? Digita o nome dela, Tânia, para saber que ela está falando com ela. Às vezes eu achei Né? que ela tinha. Digitar? Não, para usar datilologia, para a Tânia usar datilologia. Delmir, se você quiser falar também, Delmir, você pode ligar seu microfone. Ana Maria. Ela travou. Eu vou tirar o vídeo dela. Peraí. Não, ela não está travada, não. Ela está quietinha, mas para mim ela não está travada, não. Eu achei que ela queria fazer uma pergunta. Aí. Olá. Olá, consegue me ouvir? Sim, Poderia... ver também. Oi, Tânia. Então, um prazer em falar contigo. Sou seu fã também. Meu primeiro curso foi pelo livro Libras em Contexto. Ai, que ótimo. E eu adoro. Eu penso que seria bem legal também ter uma versão nova, né? Eu acho que precisa um livro didático bom na área de ensino de Libras hoje, né? Bom, aí eu fiquei pensando, Tânia, por exemplo, se eu elaboro um livro didático, ou, por exemplo, eu dou curso de Libras à distância e tem alunos do Brasil todo, eu poderia dizer, eu tento trabalhar a variação linguística, hoje sabemos que tem que estar presente, né, a variação de linguística na sala de aula, mas eu poderia dizer que também a Libras, como qualquer língua, ela tem um léxico padrão, poderia usar esse termo, né? Um léxico nacional e tem um léxico regional, certo? Uhum. E, bom, e em relação ao sinônimo, foi porque, por exemplo, às vezes a gente vê na cidade, por exemplo, viajar assim, fazendo esse sinal, e viajar também feito assim. Não sei se é porque, talvez, também eu vejo, talvez, tradicionalmente, né, a Libra sendo uma língua ágrafa, né, infelizmente. Talvez, será que por isso que acontece também tanta variação, às vezes, dentro da mesma cidade? Porque talvez isso aqui era o regionalismo, só que aí alguns surdos começam a usar esse sinal, aí fica, às vezes, surdos da mesma cidade fazendo essas aí seria regionalismo dentro da própria cidade? Aí que eu fiquei pensando, será que em alguns casos não poderia ser, talvez, também, tipo um sinônimo? Mas sim, sinônimo tem uma certa diferença, né? Você entendeu agora a pergunta? Entendi. Mas é interessante porque, às vezes, quando a gente fala de grupos sociais, os grupos sociais acabam tendo umas outras palavras específicas que é como se fosse como é que eu falo? Um acordo tácito entre eles, que eles usam aquelas palavras ali que eles se entendem, né? Quase que um dialeto. Né? Então, a gente vê muito isso em relação aos jovens, que tem muitas palavras aqui, que é isso? Ou estou por fora aqui, o que quer dizer isso? Então, muito existe isso, a língua é muito ampla. E também não só na questão com relação às diferenças com relação à faixa etária, mas também com relação aos grupos sociais. Então, às vezes, a gente tem, por isso que a gente fala a norma padrão, né? E as outras normas. Né? As outras normas são os usos que um grupo social faz, os usos que determinada faixa etária faz. Então, muitas vezes, as pessoas pensam assim, vocês vê uma pessoa mais idosa e tradicional que usa uma língua mais antiga e olha assim, o que esse menino está falando? Muitas vezes não consegue entender o que ele está falando, porque o vocabulário, né, o léxico que ele está utilizando é muito diferente do que ela usava. E, por outro lado, se ela for usar as gírias ou o léxico da idade dela,
o outro vai olhar assim, o que é isso? Então, a língua é isso, a língua, né, vai variando ao longo das idades, ela vai variando por região, mas aí existe ali aquela norma padrão que a escola vai como um freio ali segurando para não modificar tanto, mas, na verdade, é isso, né? É isso. E eu penso, isso que eu sempre falo com meus alunos, eu vejo também, por exemplo, o INES e a Federal de Santa Catarina tem uma forte influência, né? Vamos dizer, nesse léxico também, vamos dizer, entre aspas, nacional e padrão, né? Porque o pessoal, às vezes, do interior vê o surdo do INES usou. Ah, professor do INES usa esse sinal, vamos usar aqui também. Então, como qualquer língua tem, igual tem no português também, na Libras também começa, né? Igual, por exemplo, hoje também é muito interessante. O Enem é uma prova nacional, né? Então, surdos de qualquer estado do Brasil vão ver a mesma prova traduzida em Libras. Então, isso vai fazendo o quê? Tipo uma padronização maior de certos sinais. Porque é um curso, vamos dizer, inevitável. É igual, por exemplo, o intérprete que interpretava lá o Bolsonaro, né, o presidente, hoje o Lula. Ah, o intérprete vai interpretar a fala do Lula. Vai passar em rede nacional na televisão. Então, eu tinha uma professora de fonética e fonologia, ela falava, né? Então, a mídia influencia muito, né? Essa questão, vamos dizer, do léxico nacional, né? Ah, o intérprete, ele usa e ele está sendo visto no Brasil todo. Então, aquele sinal que está na mídia também começa a ter um prestígio maior, com certeza. É inevitável, vamos dizer, né? Agora, se a gente for ver também a questão dessas telinhas ali, né, com língua de sinais, ali eu reconheço vários intérpretes. Ah, esse é de São Paulo, ah, esse é do Rio, entende? Então, também, se eles estiverem ali traduzindo, eles estão utilizando a variante carioca, a variante paulista, a variante mineira, entende? E também, com relação às provas do Enem, a gente está com um discente lá do mestrado que está pesquisando justamente essa questão, né? Você vê também que as próprias pessoas que estão fazendo a versão em língua de sinais também são de lugares diferentes, então provavelmente vão ter sinais que muitos surdos de determinadas regiões podem nos conhecer. Então, até que ponto existe essa preocupação de realmente ter uma discussão com relação ao sinal, porque nessa prova esse sinal apareceu desse jeito, nessa outra prova essa mesma palavra apareceu com outro sinal. E aí? Vai prejudicar, eu penso, né? Talvez algum aluno, né? Eu acho que tem que pensar assim, eu acho, uma certa padronização em Exatamente. alguns termos técnicos, igual a terminologia. Por isso que a gente vê a importância das terminologias, dos sinais terminológicos por área, porque se eu posso pesquisar aqui nesse dicionário, que ele está todinho na área de geografia, e eu tenho todo esse léxico nessas terminologias relacionadas à área de geografia, aquilo dali, de alguma maneira, vai se padronizar. Foi interessante, eu até comento com algumas pessoas, mas o pessoal joga pedra, até quando eu falo que deveria ter um padrão nas terminologias. Porque eu fiz letras libras e eu já percebi que tinha variação linguística ali nas terminologias. Não sei se a professora está ouvindo. Eu estou ouvindo, é porque toda hora eu não fico aqui brincando com o meu... Então, isso, quando eu fiz letras libras, me incomodava um pouco, essa parte da variação linguística. Mas na eu acho terminologia. que a gente tem que ter essa preocupação, porque você vê, nós estamos aí com vários... o livro didático. Se a gente pensar no livro didático que está sendo distribuído pelo Brasil todo, acaba sendo um livro didático feito na região sudeste, né? Então, aquela criança do norte, aquela ou lá do sul, pode estranhar determinadas palavras que estão ali e acaba, não, é porque essa terminologias na áreas específicas e tal, mas aí acaba ele assimilando. A escola também tem
essa dimensão, né, de ir refreando a língua, porque se cada região começar a falar diferente, daqui a pouco vamos ter um monte de dialetos de língua portuguesa. Isso. E assim, do latim surgiram todas as línguas neolatinas. Só para finalizar, mas assim, talvez hoje não seria coerente, mas na língua portuguesa chegou-se até ter uma lei para padronizar alguns termos, né? Tipo substantivo, adjetivo. Uma vez uma professora contou que isso teve na língua portuguesa, né? Então é curioso pensar. Mas eu acho que vai ser algo que vai ser natural ter essa padronização. E finalizando, é muito interessante, né? Que geralmente na área das letras, o pessoal fala que a única coisa que a gente conseguiu, de certa forma, generalizar tem o IPA, né? Que é o Dicionário Internacional Fonético, que também, né, foi algo interessante. Mas certo, obrigado. E é fonético, mas mesmo assim, cada um na sua religião, na sua região fala uma coisa. É tia ou tia? É o africado ou a língua dental? E vai por aí afora, né? Nós também temos várias variações também. E isso é a língua viva, né? Não, língua de sinais não vai ser diferente, né? Muito obrigada, professora. Vamos fazer duas perguntinhas finais, né? Vou fazer as duas perguntas juntas para otimizar o tempo. E não sei se o Gleverson quer fazer a pergunta dele no vídeo. Se ele perguntar, aí eu faço as duas finais, tá? Olá, eu sou o Cleverson, acho que você me conhece, professora. Eu fui aluno seu há muitos anos atrás. Então, eu achei bastante interessante, né, sobre a sua fala. E eu me interessei, né, porque quando eu comecei a estudar na UFRJ, eu era o único surdo, né, que estava na sala. O resto, a maioria, eram ouvintes, né? Então, no ensino superior, quando eu comecei a estudar lá. E eu achei muito interessante sobre essas questões da lexicologia, né? Achei que eu comecei a perceber muitas coisas diferentes, né? Aqui do Paraná, de Santa Catarina, então eu comecei a perceber que tinha essas variações. Numa disciplina que eu estava estudando no doutorado, por exemplo, o português, em geografia, em ciências, são as disciplinas, não doutorado, né? Em relação às questões das disciplinas. Eu achei bem interessante, né? Quando fala das várias disciplinas. Então, estou falando de uma disciplina, então são várias, né, faço a repetição deste sinal, então você sabe dizer o que seria isso, seria um termo, essa repetição dessa configuração de mão, só para eu entender mais claro sobre essa questão. Aí não sei se ficou claro que eu perdi um pouquinho, professora. Não. Então tá, eu vou repetir novamente, tá? A professora falou, né, sobre essas questões das mudanças fonéticas, fonológicas, sobre a lexicografia, sobre a terminologia, né, a organização de glossários, né, dos léxicos também, né. Eu achei bastante interessante. Eu sou surdo, ouço um pouquinho, né, eu consigo ouvir algumas coisas e estudei numa sala de inclusão. Eu era o único surdo na universidade, todos eles falavam, alguns, né, tinham um intérprete, e eu via as questões terminológicas lá dentro da universidade onde eu estudava, na UFSC, desculpa, não na UFRJ, na UFSC. E a diferença que existia na UFPR, os professores, né, que estavam dando aulas utilizavam sinais diferentes, né? E eu fiquei pensando, no Paraná, e a experiência são experiências diferentes. Então, essas terminologias, na fala também tem alguma diferença. Eu estava estudando dentro de uma disciplina, o sinal de disciplina é este, né? Este é o sinal de disciplina. Em alguns lugares, no Letras Libras, por exemplo, português, inglês, né? Então, tem uma disciplina. Se eu quero falar de todas as disciplinas, as diversas áreas, eu utilizo este sinal. E eu peguei este sinal. Então, para as várias disciplinas.
e eu percebi essa diferença. E eu entendi que era uma grade de disciplinas, né? Por exemplo, no primeiro semestre, no segundo semestre, tem as várias disciplinas. Então, para uma disciplina, eu uso esse sinal. E para outra, mais de uma disciplina, eu uso esse outro sinal. Eu queria entender mais ou menos o que seria essa mudança, o que seria essa variação. Ficou mais claro? Uhum. Agora fiquei mais calmo também, né? Disciplina, isso parece que é uma singular, certo? Esse, repetindo, da ideia de plural. Então, em vez de falar disciplina várias, eu repito. Entende isso? Marca o quê? Plural. Entende? Então, é um tipo de plural. Quando eu falo vários, eu falo comer coisas. Eu posso repetir coisas, são várias, várias, várias. Então, eu posso que isso aqui vai mostrar o quê? Plural. Então, disciplina, aqui uma. Essa, ao longo, é uma prova para plural. Entende? Agora, você fez outro sinal, como foi? Você fez um outro sinal. Você fez disciplina, esse quer dizer muita disciplina. E o outro sinal que você fez, que você falou também para disciplina, qual? Outro? Tem outro? Multidisciplinar, eu acho, prof. Que... É uma mudança que teve do léxico, né? Então, eu não estou lembrado qual foi o sinal, né? Por exemplo, léxico, né? Você também foi utilizado, né? Eu uso esse léxico. Eu aprendi esse. Para léxico, esse sinal, esse aqui. Eu uso esse, mas agora eu percebi que tem uma diferença, né? Eu achei bem interessante e bem legal, né? Então, a mesma questão essa diferença. Então, eu acabei aprendendo, né? Então, no futuro, eu quero me tornar um profissional melhor, quero trabalhar, eu quero pesquisar também, né? Então, tem essas questões das variações terminológicas, fonéticas, do léxico, né? Então, eu amo essa área também. Percebi, gostei, não conhecia o plural disciplina. Então, disciplina, assim, parado, é uma. Aí você põe o braço e repete, 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 dá ideia de muitas. Agora, se você... Pois é, e isso é muito interessante, porque se você coloca aqui, 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 parece que é a mesma, 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 né? Parado. E aqui não, assim, a pessoa percebe que isso quer dizer vários. E é um recurso da Libras, aqui é igual vários, então coloca assim. E agora esse, se você olha, disciplina, parece que está falando mesma disciplina, ai que saco. Não. Aí você fala, olha lá, tem disciplina, aí eu sei que é muitas. E é uma marca de plural, muito legal. Eu não conhecia. Muito obrigada, professora, por ter esclarecido minha dúvida. Muito obrigada. Então, tem duas perguntas no chat, e eu vou fazer um resumo, tá? Para você perguntar, dar uma resposta. A Aline, ela pergunta, né? Ela quer saber como pesquisar essas terminologias específicas de grupo político, por exemplo. No manuário, consegue encontrar por tema? Essa é a pergunta da Aline. E a Andrea pergunta sobre o dicionário escolar em Libras, o dicionário digital 2005 do INE, se não vai produzir mais ou só termo da área. Essas duas perguntas. Pois é, a gente está querendo ver com a nova direção, isso e aquilo, se vamos ter verba para continuar a desenvolver o dicionário de Libras, né, pelo INES, porque teve uma versão 3, como eu falei, que foi feita pela Acessibilidade Brasil, que eu nem soube que foi feito, sabe? E o pessoal já falou, processa. O que é isso? Mas, sabe, existe.
mas eu nem sei se foi ainda uma nova versão com vários sinais que a gente já tinha pesquisado e que ficaram sem entrar, e agora entraram, ou o que aconteceu. Mas são duas coisas distintas, né? Porque esse dicionário disponibilizado no site é o dicionário de uso, né? Então, é como um Aurélio, né? Esse dicionário que você vai lá e vai procurar a palavra geral que é utilizada pela língua. Agora, dicionários terminológicos é diferente. Então, lá no INES, o manuário está se propondo a um dicionário ligado mais à área de pedagogia, o que os professores têm utilizado na sala de aula, e é esse que está sendo registrado, né? Então, são coisas específicas. E aquele dali é um dicionário, eu acho que eu passei aqui numa transparência, depois eu posso até mandar o link para ser divulgado, eu coloco talvez depois aqui, do manuário. Então, o manuário está trabalhando com as terminologias que os professores têm utilizado em suas disciplinas, e aquele mesmo processo de criação do sinal, de covalidação através dos surdos que estão participando, e se aquele sinal é covalidado, ele entra no dicionário, né? E ainda não tem muitos, não está dividido tanto assim por áreas específicas, mas está como de um modo geral e também numa certa ordem alfabética, da pessoa conhecer a palavra, ir lá pesquisar e ver o sinal, né, que corresponderia a esse conceito, né, a essa terminologia específica. Pois é, nós temos de muitas coisas para poder fazer com relação a pensar como seriam dicionários terminológicos por áreas, esses dicionários de uso, dicionários regionais, né? Tudo isso é dentro da área de terminologia, lexicologia, e que a gente vai, né, cada vez mais divulgando, as pessoas se interessando e a gente continuando o trabalho, né? Mas eu também tenho isso dentro de mim, que eu acho que já temos de fazer uma nova versão do dicionário, e aquilo, o pessoal agora só consegue pesquisar o dicionário na plataforma do INES, porque fora disso nenhum dicionário abre mais. Então, temos caixas e mais caixas de dicionários lá no INES, que não adianta nem dar, porque ninguém consegue abrir. Então, a mídia, né, a obsolescência é muito grande. Então, a gente tem de repensar isso daí também, como divulgar, se sempre vai ser online, e como tem de fazer atualização disso o tempo todo. Então, o sistema não lê mais os que são em TIFF, tem de ser outra extensão, outro tipo de, de gravação. Então, tudo isso é muito complexo e que realmente, como a tecnologia está o tempo todo, né, muito rápida a modificação, a gente precisa acompanhar também. Daqui a pouco a gente não vai conseguir abrir nem aquele dicionário online. Então, professora Tânia, pessoal, olha, acho que a gente ficaria assim até umas 22 horas, né, para conversar sobre tudo isso que a professora trouxe, todas as reflexões, e a gente vê que tem muitas pessoas aqui, né, no chat, com muitos elogios à sua fala, com curiosidades, acho que despertou, né, algumas pesquisas, né, com certeza. Isso Então, é ótimo. eu acho que esse é o nosso grande objetivo, né? Que abrir para novas pesquisas mesmo. Então, prof, a gente, assim, infelizmente, nós vamos precisar de terminar. Exatamente. Infelizmente mesmo, né? Mas nós vamos aguardar outros momentos, né? Para essa nossa continuação dessa conversa, né? Continuação dessa sua fala, né? Esperamos ter outros momentos para isso. Com Então, certeza. agradeço Agradeço também, Tânia, o convite, é sempre bom, mesmo à distância, a gente
está trilhando, né, o mesmo caminho. Com certeza, Prof. Muito Beijo obrigada, viu? para todos aí e Muito até. obrigada mesmo. E vamos aguardá-la por aqui novamente, no presencial agora. Agora dá. E a gente vai se encontrar também online no outro evento que vai acontecer, né? Sim, sim. Será online ou acho que presencial, não sei. Não, quer dizer, eu vou estar presencial, é Eu verdade. também estarei presencial, então nos encontraremos em outubro, presencialmente. Muito legal. Vai ser um prazer muito grande. Também. Feliz, obrigado por todos. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Muitíssimo obrigada mesmo pela participação, né, de todos. Começamos e terminamos com a sala cheia, como sempre, né? Então, assim... Obrigada pelo apoio aí dos intérpretes também, gostei do desempenho. Tiago, Janete, hoje nós tivemos algumas pessoas que não puderam participar também no nosso grupo, né? Mas todos, o grupo sempre muito empenhado, né? Muitíssimo empenhado mesmo. Mas muito obrigada, prof, mais uma vez. E vamos ficando por aqui por hoje, né? Ai, uma pena. Vontade, né? Mais longo. Bom, eu sempre tomo um pouquinho de vinho, vai aos Sim, pouquinhos. isso mesmo. Então, um abraço forte. Abraço para todos. De beijo, beijo, abraço. Tchau, tchau.